Atenção! O jogo político no Rio de Janeiro acaba de entrar em colapso. Aqui é Brasil Market Brief, e o que vamos destrinchar agora vai muito além dos titulares superficiais que você vê por aí. Estamos diante de uma operação que pode redefinir completamente o mapa de poder no estado mais simbólico do país. Cláudio Castro, governador do Rio, está no olho do furacão. Mas não se engane, isso não é apenas mais um capítulo da novela de corrupção brasileira. É o desmoronamento de uma estrutura que conecta gabinetes do Palácio Guanabara diretamente às operações financeiras de organizações paramilitares. Documentos em posse da Polícia Federal traçam um roteiro cinematográfico, contratos superfaturados, licitações sob medida, empresas de fachada operadas por testas de ferro, o dinheiro público fluindo como rio para alimentar justamente aqueles que deveriam estar sendo combatidos. A ironia seria cômica se não fosse trágica. Enquanto Castro discursava sobre segurança pública e prometia endurecer contra facções, investigadores descobriram algo perturbador. O próprio aparato estatal funcionava como caixa de financiamento para grupos criminosos. Coleta de lixo, transporte público, obras de infraestrutura, setores inteiros transformados em instrumentos de lavagem e distribuição de recursos ilícitos. As fontes são claras: ex-assessores, secretários de primeiro escalão, figuras que circulavam livremente pelos corredores do poder. Muitos deles, aliados históricos do movimento que se elegeu prometendo limpar o Estado. A mesma turma que empunhava bandeiras moralistas agora aparece entrelaçada com quem realmente controla territórios, milicianos e comandantes de facção. A cronologia não mente. Entre 2021 e 2023, durante a gestão direta de Castro, a maioria desses contratos suspeitos foi assinada. Não há como empurrar responsabilidade para governos anteriores ou culpar instâncias federais. O problema nasceu, cresceu e se consolidou dentro da atual administração. Castro tentou antecipar o tsunami, declarou publicamente que o Estado está sitiado, que faltam recursos federais, que a situação escapou do controle. Mas a narrativa soa artificial quando contrastada com os dados. Até membros da própria Secretaria de Segurança confirmam nos bastidores: os principais acordos questionáveis carregam a assinatura desta gestão. Mas a reviravolta vem de Brasília. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, anunciou medidas sem precedentes: criação de um escritório emergencial focado exclusivamente no combate ao crime organizado fluminense. Uma base avançada que funcionará como quartel-general da Força Nacional e da Polícia Federal no Estado. O objetivo? Sufocar economicamente as facções e desarticular as estruturas que sustentam milícias, incluindo aquelas que operam de dentro do governo. Para Castro, a mensagem está cristalina: a paciência acabou. Brasília não aceita mais justificativas baseadas em autonomia estadual. O isolamento político de Castro avança em velocidade acelerada. Deputados que antes formavam sua base sólida agora falam abertamente em crise de credibilidade irreversível. O dano à imagem do governo estadual deixou de ser especulação para virar consenso nos bastidores da Assembleia Legislativa. Até figuras do bolsonarismo fluminense, aqueles que foram fiéis defensores do discurso da ordem e da segurança, começam a recuar discretamente. O medo é transparente. Ninguém quer ser arrastado pela mesma enxurrada investigativa que pode engolir o governador. Porque o que está em risco transcende a carreira de um político. Estamos falando da implosão de um projeto inteiro. O Rio sempre funcionou como laboratório da direita radical brasileira. Foi ali que testaram o discurso mais agressivo, a estética militarizada, a aliança estratégica com pautas de segurança máxima. E foi exatamente ali que essa retórica começou a desmoronar espetacularmente. As investigações expõem com clareza cirúrgica o que muitos já intuíam: o tal combate ao crime se transformou em fachada para instrumentalização política da violência. Milícias que deveriam estar na mira do Estado viraram sócias informais do poder público. O resultado? Bairros inteiros dominados por grupos armados, serviços essenciais controlados por quem tem fuzil na mão. Um governo que, em vez de enfrentar o problema de frente, passou a depender dele estruturalmente para se manter funcionando. O Estado, que deveria proteger cidadãos, virou refém de seus próprios demônios. Mas as camadas dessa crise são ainda mais profundas. Investigadores descobriram que parte significativa dos contratos suspeitos envolvia repasses federais e convênios com empresas fantasmas. Empresas essas ligadas a ex-candidatos do PSC e do PL, partidos que, nada coincidentemente,
2020 abrigaram os principais aliados do bolsonarismo no Rio. Os indícios apontam que esses recursos não serviam apenas para financiar campanhas locais, funcionavam como irrigação de redes completas de influência política. Uma engrenagem sofisticada misturando dinheiro público, estruturas paramilitares e o discurso moralista da extrema-direita. É aqui que a bomba política se transforma em crise institucional genuína, porque não é apenas o governador que está sob escrutínio. Há deputados, prefeitos e até ex-integrantes de gabinetes conectados à família Bolsonaro sendo mencionados nas investigações. Gente que frequentava o mesmo círculo de poder, que aparecia sorridente em inaugurações, que posava ao lado de Castro como símbolo da nova direita fluminense. Agora, esse mesmo grupo tenta desesperadamente apagar rastros digitais, reescrever narrativas convenientes e empurrar culpabilidade para escalões inferiores. Estratégia clássica. Mas a Polícia Federal já segue o dinheiro, e o dinheiro invariavelmente conta a verdade. Dentro do Palácio Guanabara, o clima é de pânico controlado. Reuniões emergenciais se multiplicam, secretários são trocados às pressas, mensagens cifradas circulam nas redes sociais entre aliados tentando coordenar defesas. Castro tenta projetar força publicamente, mas sua base está rachando por dentro. A oposição já prepara pedido formal de cassação, e dentro da própria Assembleia Legislativa, vozes que antes o defendiam começam a pedir transição de comando. O medo real que delações premiadas revelem conexões ainda mais devastadoras, algo que ligue o governador pessoalmente e diretamente aos esquemas fraudulentos. Documentos assinados, reuniões registradas, transferências bancárias rastreáveis. Mas a repercussão ultrapassou fronteiras estaduais. Nos últimos dias, veículos internacionais começaram a cobrir o escândalo. The New York Times, Financial Times, The Guardian, todos destacando o impacto da corrupção e da violência no Rio sobre a imagem internacional do Brasil. As manchetes são brutais. Governo estadual brasileiro envolvido com milícias. Um golpe direto na credibilidade de um país tentando se reposicionar globalmente como exemplo de democracia reconstruída e institucionalidade fortalecida. É nesse momento que o governo federal decide entrar com força total. Lula, que vinha acompanhando a escalada da crise com cautela estratégica, autorizou o Ministério da Justiça a agir com autonomia absoluta. A criação do escritório emergencial foi apenas a jogada de abertura. Nos bastidores, já se articula uma força-tarefa integrada reunindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Federal. O objetivo? Rastrear cada contrato suspeito e responsabilizar todos os envolvidos, independentemente de cargo ou influência política. O recado não poderia ser mais direto. O Rio de Janeiro não é território livre para corrupção institucionalizada. Esse movimento marca um ponto de inflexão histórico. Enquanto o bolsonarismo tenta se reorganizar nacionalmente para 2026, o escândalo fluminense enfraquece uma de suas últimas e mais importantes trincheiras políticas. A narrativa de governo eficiente ruiu completamente. O discurso de combate ao crime se revelou hipocrisia conveniente. E o governador, antes tratado como herdeiro natural da direita no estado, agora surge como símbolo de um sistema falido, devorado pelas próprias contradições que ajudou a criar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que transcende o noticiário policial cotidiano. O escândalo de Cláudio Castro expõe, de forma nua e brutal, o colapso de um modelo de poder que se alimentou da violência como ferramenta política. Durante anos, milícias foram tratadas como parceiras tácitas de governos que preferiam a conveniência da paz armada à dificuldade da reforma social estrutural. Agora, com investigações vindo à tona, o pacto informal se rompeu definitivamente. E quando esse tipo de pacto se rompe, as máscaras caem todas de uma vez. O que resta é um Estado que precisa escolher entre regeneração institucional ou colapso moral completo. No plano nacional, o caso reacende debates fundamentais sobre o papel do governo federal na segurança pública. Lula já defendia anteriormente a ideia de uma política integrada de combate ao crime organizado, focada em inteligência e rastreamento financeiro em vez de confronto armado tradicional. Agora, com o Rio em chamas políticas, essa proposta ganha urgência concreta. O país inteiro observa, e o contraste é evidente demais para ser ignorado. Enquanto Castro culpa Brasília pela situação, Brasília age concretamente. Enquanto o governador fala em falta de apoio federal, o Ministério da Justiça instala base permanente de operações no coração do Estado.
É o Estado brasileiro retomando o controle de suas instituições e, simultaneamente, um recado simbólico poderoso para todos aqueles que acreditaram poder capturar o poder público para servir esquemas privados de enriquecimento ilícito. O cerco se fecha e, desta vez, não há saída fácil. Nos corredores da política fluminense, o silêncio comunica mais do que discursos inflamados. Cada aliado que se cala estrategicamente, cada deputado que evita dar entrevistas, cada secretário que pede exoneração, é sinal inequívoco de que algo muito maior pode estar prestes a explodir. As delações prometem nomes de peso, documentos comprometedores e conexões surpreendentes. Se confirmadas, podem desmontar uma das redes de corrupção mais profundas e sofisticadas da história recente do Rio de Janeiro. Estado que, vale lembrar, já viu de tudo em termos de escândalos políticos. Mas, acima de tudo, esse escândalo revela o cansaço profundo da população. O carioca comum, que vê criminalidade crescer enquanto governantes enriquecem, já não acredita em promessas vazias de campanha. Quer justiça concreta, quer limpeza institucional, quer ver os poderosos respondendo legalmente como qualquer cidadão comum responderia. E é justamente esse sentimento coletivo que pode mudar tudo de verdade. Porque quando a população começa a enxergar claramente o jogo de interesses, o poder deixa de ser inabalável. Quando a mentira institucionalizada perde o medo da verdade factual, o castelo de cartas começa a ruir inexoravelmente. O Rio de Janeiro está à beira de um novo capítulo definitivo em sua história política, e o que o governo Lula prepara agora pode redefinir completamente o papel do Brasil na luta contra crime organizado e na reconstrução moral de suas instituições. Não estamos falando de medidas cosméticas ou operações de marketing político. Estamos falando de intervenção estrutural em um Estado que se tornou símbolo nacional de promiscuidade entre poder público e organizações criminosas. A estratégia federal é clara: atacar o coração financeiro das facções e milícias, rastrear cada centavo de contrato público que alimentou essas estruturas, identificar todos os intermediários políticos que facilitaram esse fluxo e responsabilizar criminalmente cada envolvido, do operador de esquina ao ocupante de gabinete ministerial. Lewandowski deixou explícito: não haverá blindagens institucionais desta vez. O escritório emergencial terá poderes ampliados de investigação e atuará em coordenação direta com órgãos de controle. É uma declaração de guerra institucional contra o Estado paralelo que se instalou no Rio. Para Castro, cada dia que passa traz novas complicações. Sua estratégia inicial de culpar o governo federal pela violência perdeu completamente a credibilidade. Difícil sustentar esse discurso quando Brasília está literalmente instalando estrutura permanente de combate ao crime que o governo estadual deveria ter implementado há anos. A narrativa mudou, e mudou contra ele. Aliados históricos já calculam custos políticos de permanecer associados ao governador. Empresários que financiaram sua campanha recuam discretamente. Lideranças partidárias ensaiam distanciamento público. O movimento é coordenado e revela instinto básico de sobrevivência política. Ninguém quer estar na foto quando a estrutura desabar completamente. Dentro do próprio bolsonarismo fluminense, as rachaduras são visíveis. Correntes internas disputam narrativas sobre quem alertou primeiro sobre os riscos, quem sugeriu mudanças ignoradas, quem tentou conter os excessos. É a clássica disputa por inocência retroativa quando o navio começa a afundar. Mas talvez o aspecto mais revelador dessa crise seja o que ela expõe sobre limites do projeto político que dominou o Rio nos últimos anos. A aposta em discurso de segurança máxima, confronto permanente e criminalização da política tradicional funcionou eleitoralmente, mas fracassou completamente na gestão concreta da violência urbana. O resultado está nas estatísticas brutais: homicídios em alta, territórios expandidos sob controle de grupos armados, serviços públicos sequestrados por esquemas de extorsão. A população pagou o preço mais alto pela ineficiência disfarçada de retórica dura. E agora paga novamente ao descobrir que parte de seus impostos alimentava justamente as estruturas criminosas que deveriam estar sendo combatidas. A intervenção federal no Rio representa algo maior que operação de segurança pública. Representa teste crucial para o modelo de governança que Lula tenta consolidar nacionalmente. Um modelo baseado em inteligência, coordenação institucional e ataque às estruturas financeiras do crime, não em operações espetaculosas de confronto armado que geram manchetes, mas não resolvem problemas estruturais. Se funcionar no Rio, vira blueprint para outros estados. Se falhar, fortalece narrativas autoritárias que prometem soluções simples para problemas complexos.
O tempo das máscaras acabou definitivamente. Cláudio Castro descobriu da pior forma possível que governar não é performar dureza em redes sociais, que segurança pública não se faz com poses militarizadas em inaugurações, que combate ao crime organizado exige trabalho institucional sério, não alianças informais com quem controla território na base da força. O cerco se fecha materialmente sobre o Palácio Guanabara. Investigadores da Polícia Federal trabalham 24 horas rastreando documentos, ouvindo testemunhas, cruzando dados financeiros. Procuradores do Ministério Público Federal preparam denúncias baseadas em provas já consolidadas. A Assembleia Legislativa articula procedimentos formais de responsabilização. E dessa vez, ao contrário de crises políticas anteriores, não há porta de saída negociada. Não há acordo nos bastidores que resolva o problema. Não há fiador político poderoso o suficiente para blindar o governador das consequências. O Rio está diante de seu próprio reflexo, e esse reflexo mostra décadas de pactos espúrios entre política e crime, de promessas não cumpridas, de população abandonada à sua própria sorte enquanto elites políticas negociavam poder com grupos armados. A questão agora não é se haverá consequências, é quão profundas elas serão. Quantos nomes cairão? Quantas estruturas serão desmanteladas? Quanto do sistema será efetivamente renovado? Aqui é Brasil Market Brief e continuaremos acompanhando cada movimento dessa crise que pode redefinir o mapa político do estado mais simbólico do país.